Boa noite a todos. Muito obrigado a todos que estão conectados. Meu nome é Marcelo Agege, eu sou líder da equipe de Scientific Affairs e Education da 3M Oralcare América Latina. Together Brasil é um congresso que une professores de diferentes regiões do Brasil, abordando diversos temas da odontologia restauradora atual. Novas filosofias, tecnologias, materiais e técnicas serão abordados. O Grupo Together surgiu quando um grupo de professores foi convidado a participar de um encontro de líderes de opinião da América Latina na 3M Estados Unidos em 2018. A partir daí, surgiram dois eventos. O primeiro, no mesmo ano, em São Paulo, e o segundo, em 2019, em Porto Alegre. Este ano, devido à Covid-19, a terceira edição será online. O evento se inicia hoje e irá até sexta-feira, em um total de 10 conferências. Durante as apresentações, vocês poderão enviar perguntas via chat, que serão respondidas pelos participantes após a segunda conferência. Para enviar as perguntas, basta clicar no ponto de interrogação se estiver assistindo via aplicativo, ou clicar no painel que aparece ao lado superior direito da tela se estiver assistindo via browser. Iremos enviar este certificado que aparecerá na tela via ferramenta GoToWebinar. Vocês receberão um aviso na tela e basta fazerem um download do mesmo e escreverem seus nomes no campo destinado a este fim. As dentais Kremer e Speed são parceiras deste evento e irão fornecer 10% de desconto na compra de produtos 3M. Para isso, basta vocês informarem o código de desconto destes cupons nas compras via site. Iremos enviar os cupons via ferramenta GoToWebinar também. Vocês receberão um aviso na tela e basta fazerem um download dos mesmos. A validade da promoção é de 24 a 28 de agosto de 2020. Hoje, teremos a participação dos conferencistas Carlos Vieira, o Kaká, que falará sobre os aspectos a serem observados no planejamento para a transformação do sorriso, e Maciel Júnior, que falará sobre configuração dentinária nas restaurações com resina composta anterior. Convido o Kaká a dividir sua tela e iniciar a sua apresentação. Olá, Kaká, vamos fazer só um teste de áudio. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Então, vamos lá, boa noite. Então, vou primeiramente apresentar o Kaká. Então, o Kaká, ele é especialista, mestre e doutor em dentística. Ele é especialista em prótese dentária e é coordenador da especialização em prótese dentária do ITV, Instituto Tavares Vieira, em Recife, Brasil. Kaká, a audiência é sua. Muito obrigado, Agege, obrigado mais uma vez a 3M por essa oportunidade que a gente está tendo aqui de falar e levar a nossa informação para o Grupo Together, com o Grupo Together. Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a 3M por esse apoio dado ao Grupo Together, como o Agege falou, um grupo que foi criado em 2018, quando nós fomos para os Estados Unidos. Então, o Together virou uma família, e uma família que se propõe a passar uma odontologia, que é uma odontologia com um propósito. Então, essa turma aí compõe o Together, né? Então, já, hoje, teremos mais o Maciel falando sobre as restaurações maravilhosas que ele faz, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre planejamentos, né? Planejamentos esses que
a gente faz todo dia no nosso dia a dia de consultório e que são de fundamental importância para os tratamentos odontológicos reabilitadores, visto que nós temos a oportunidade de fazer trabalhos que transformam sorrisos e vidas e que precisam ser muito bem planejados para que tenham durabilidade e para que mantenham em função por muito mais tempo. Falo aqui do Recife, né? É uma cidade maravilhosa, com odontologia maravilhosa, e vamos em frente. Planejamento. O que é que nós queremos de um planejamento? Sempre quando a gente está realmente iniciando um tratamento odontológico de mudanças no sorriso, a gente precisa planejar. E a gente quer, nesse planejamento, o que a gente quer é previsibilidade, né? Hoje em dia, com vários adventos que a gente vai falar aqui no que diz respeito a ferramentas para se fazer uma boa previsibilidade, com um bom planejamento para uma boa previsibilidade, a gente tem que tomar uma decisão, né? E realizando um planejamento, às vezes mais funcional, às vezes mais estético, ou a união de ambos, para que a gente tenha, nesse sorriso, uma fundamentação baseada no quesito tanto funcional quanto estético. Todo planejamento, né, a gente tem como objetivo, em alguns casos, né, alterar o tamanho dos dentes, angulação dos dentes, linha do sorriso, coloração, né, dos dentes. Muitas vezes o que o paciente nos pede é que hajam algumas mudanças nesse quesito. E aí a gente tem que ter algumas estratégias para poder fundamentar o nosso planejamento, que pode ser através de fotografias, planejamentos digitais, o enceramento de diagnóstico e, enfim, um mock-up, né? Então, toda vez que a gente faz um planejamento, a gente quer uma previsibilidade do que nós iremos fazer e, assim, tomarmos uma decisão, visto que hoje nós podemos trabalhar com muita segurança, com qualquer material que a gente venha escolher, logicamente, para um caso de transformação do sorriso, a gente pode trabalhar muito bem utilizando a resina composta, visto que a gente hoje tem uma melhor fotopolimerização, adesividade, propriedades dos materiais, acabamento e polimento, para que a gente tenha longevidade no brilho da restauração. Então, pode estar hoje em dia tanto com compósitos, né, obtendo resultados finais com uma excelente estética, assim como nós podemos ter também um planejamento baseado para restaurações cerâmicas, né? Então, hoje a gente pode trabalhar tanto no quesito longevidade, quanto no quesito estética, com ambos os materiais, trabalhando tanto com resinas, quanto com cerâmicas e realizando essa modificação do sorriso. E, como eu disse, pode ser funcional, pode ser estética e podem ser ambos, né? Tanto funcional quanto estética. E aí a gente precisa tomar, né? Fazemos os planejamentos para criar uma decisão. E, como eu disse, a gente pode fazer um enceramento de diagnóstico para nortear esse nosso planejamento. Geralmente, eu sempre falo que a gente, no planejamento, a gente devolve ao paciente estrutura dental que ele já teve e perdeu, devido a hábitos parafuncionais, acidentes, enfim. Ou a gente dá a ele o que ele poderia ter tido, a gente constrói o que seria mais harmônico para a face dele. Então, existem N formas de se planejar, assim também como o articulador semi-ajustável, e esse material fundamental, que é um material temporário, mas que serve para um diagnóstico estético e funcional. É de grande valia a utilização da resina bisacrílica, né? A gente trabalha muito com esse material, o ProTempo 4, que é um material extremamente bom de se trabalhar, é um material que tem uma coloração excelente, a gente pode trabalhar ele com muita facilidade, e dessa forma a gente consegue abordar o paciente e mostrar pedagogicamente ao paciente o que pode ser feito para ele, e a gente também tem um diagnóstico estético e funcional adequado, visto que na hora que a gente faz um mock-up,
um planejamento, a gente tem a oportunidade de tanto observar a arquitetura do sorriso, quanto observar também o quesito fonético, estético e funcional. Então, vamos para o planejamento 1. Vamos trabalhar no formato do dente, nas cores e na harmonia do sorriso. Então, a gente recebeu essa paciente, que autoriza o uso da imagem dela, e vamos planejar. Ela queria que o sorriso dela fosse um pouco mais harmônico, já tinha tentado fazer clareamento dental, já tinha tentado fazer algumas restaurações e não tinha conseguido êxito. E aí, vamos planejar. Realmente, a estrutura dental, a gente observa, né, que a gente pode criar um pouco mais de volume, alterar um pouco da cor e melhorar um pouco do contorno do sorriso. Mas a principal característica é o aumento do volume e um melhor aspecto do quesito coloração. Então, a gente traçou um planejamento para ela, baseado em um planejamento digital, né? E vamos fazer, assim, um encerramento de diagnóstico. Encerramento de diagnóstico esse que eu, particularmente, faço todos os encerramentos que eu procuro executar, porque é uma etapa fundamental de mudança, né? Uma etapa fundamental do planejamento, e eu criei o hábito de fazer isso. Então, acho fundamental a gente ter o conhecimento do caso. Então, a gente tem a oportunidade de ver o acréscimo de volume que a gente vai querer ter, no que diz respeito a o volume de cera proporcional ao volume de material restaurador, aquilo que eu falei, que a gente devolve ao paciente o que ele perdeu, ou entrega a ele o que ele nunca teve. Então, desta forma, com o encerramento, a gente tem a oportunidade de criar essa proporção e, inevitavelmente, fazer uma comparação entre um material, entre um volume no início e um volume no final. E aí utilizamos a resina bisacrílica para exatamente preencher aquele espaço que a gente desenvolveu através do planejamento. Então, na hora que a gente vai e obtém uma comparação entre o início do paciente e, através do planejamento, a gente tem um desenvolvimento de um melhor contorno do sorriso, um melhor volume dentário, a partir daí a gente tem a possibilidade de traçar o planejamento, obviamente, de acordo com o que o paciente deseja para si. Então, desta forma, a gente teve a oportunidade de fazer esse planejamento e o paciente aprovou o planejamento e, dessa forma, ele vai servir de guia para que, assim, a gente consiga executar o trabalho final. Então, tá aí o que foi o início, o planejamento e o resultado final com facetas em cerâmicas. Nesse caso, nós escolhemos a cerâmica, a paciente também escolheu a cerâmica, mas poderia ter sido feito com resina. Cada material tem as suas particularidades, mas nesse caso foi escolhida a resina composta para realizar o tratamento, né? Então, houve realmente, de acordo com o que nós planejamos, uma mudança significativa no aspecto funcional e estético do sorriso, né? Baseado naquilo que a gente planejou através do encerramento de diagnóstico, das fotografias iniciais, o uso da resina bisacrílica como um material fundamental para que a gente seja mais pedagógico com o paciente, e assim criamos, enfim, um resultado mais harmônico do sorriso para a nossa paciente, visto que a mudança ela é real, ela acontece, né, a olhos vistos. Então, esse tipo de situação, ele é uma ferramenta, uma tática muito bacana de se trabalhar um planejamento de transformação do sorriso. Nesse outro planejamento, eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente trabalhar esse sorriso, né? Uma outra tática de se trabalhar esse sorriso. Então, eu vou trabalhar esse sorriso como um ponto de equilíbrio facial. Tá? Vocês vão ver a seguir o que é que nós vamos fazer. Então, chegou essa paciente para a gente, né? Paciente que foi recente, e também pedi autorização a ela para poder fazer essa demonstração. E aí, ela tem já os dentes volumosos, ela já tem os dentes com um relativo posicionamento adequado,
Ela já veio de uma ortodontia. E aí, o que é que ela queria? Ela queria harmonizar melhor o sorriso dela, né? Então, dessa forma, a gente traçou uma tática diferente, visto que geralmente a gente pode pegar um sorriso que é um sorriso que tem algumas alterações de dimensão, tenham dentes diminutos, tenham dentes que não têm um volume adequado, mas esse me chamou a atenção porque ela queria fazer uma harmonização do sorriso e já tem os dentes com um certo volume e me fez pensar um pouco diferente no quesito planejamento para este caso. Então, neste caso, para mim, foi fundamental a estratégia da fotografia facial, no que diz respeito ao planejamento em si. Por quê? Porque na fotografia facial a gente tem como diferenciar, né, um lado do outro, visto que todo mundo já sabe que nós somos assimétricos, porém, a gente tem que... Eu trabalhei o ponto de equilíbrio da face através do sorriso. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi o sorriso em lado direito e lado esquerdo. E aí, o que foi que eu fiz? Na fotografia, eu peguei a M-face do lado direito, né? E coloquei também as duas M-faces direitas, só que aí eu inverti a fotografia. E aí construí um sorriso como se fosse o sorriso do lado direito apenas, né? Fiz um sorriso da paciente como se fosse apenas o sorriso do lado direito. Fiz a mesma coisa do lado esquerdo, né? E dessa forma, eu construí dois sorrisos diferentes. O que é o sorriso da paciente com a M-face direita e M-face esquerda. Fiz o sorriso dela com as duas M-faces direitas juntas, sendo uma invertida, e o sorriso dela com as duas M-faces esquerdas juntas, né, com uma das faces invertidas. E aí eu comecei a observar alguns pontos que podiam ser mais harmônicos para o sorriso dela. E aí, dentre esses pontos, eu peguei uma das faces que era a mais, na minha opinião, uma face mais harmônica no que diz respeito a sorriso, que, na minha opinião, vi e tracei o meu planejamento baseado no sorriso do lado esquerdo, né? Então, fiz, poxa, vamos planejar de acordo com este sorriso. Vou alterar um pouco da forma, vou alterar um pouco do volume, mas vou me basear num contorno mais adequado. E aí eu vi que era o contorno do lado esquerdo. Poderia ser o do lado direito, porém, a tomada de decisão clínica ela é sempre facultada para quem está executando, e aí, nesse momento, optei por fazer um planejamento do lado, baseado no lado esquerdo. E aí construí dois modelos, um para ter referência e o outro para ter o trabalho. E aí, no modelo de trabalho, eu fiz um encerramento de diagnóstico, procurando ser o mais harmônico possível de formas, preenchendo em determinadas faces vestibulares dos dentes um volume adequado para que houvesse um melhor contorno e forma do sorriso, né? E assim também conseguir, através dessa melhor contorno e forma do sorriso, alongar os dentes em determinadas regiões, criar um pouco de volume em determinadas regiões e criar assim um pouco de volume mais nas interproximais, detalhes que eu sempre gosto muito de citar. Muitas vezes a gente tem a face vestibular do paciente depois de já ter feito ortodontia, depois de já ter feito tratamentos prévios odontológicos, e às vezes essa interproximal, essas faces proximais dos dentes, ela é um pouco mais plana e a gente cria um pouco mais de volume para criar essa ilusão de ótica da profundidade do sorriso. E assim a gente cria um sorriso baseado num planejamento, no encerramento de diagnóstico. Poderia ser feito também da forma digital, sem dúvida alguma, não tem nenhum problema. Mas eu particularmente adoro fazer de forma manual, no planejamento baseado no encerramento de diagnóstico, onde a gente consegue visualizar, trabalhar o volume, fazer uma textura, enfim. Mas isso é de cada um. Eu gosto de fazer dessa forma. E aí a gente consegue
visualizar as espessuras de onde a gente vai trabalhar, diferentes espessuras do planejamento. É muito importante a gente ter essa combinação entre forma e volume na hora que nós vamos planejar um sorriso, visto que nós iremos transportar esse planejamento para uma possível situação clínica final, seja ela com resinas compostas, seja ela com cerâmicas. Se for com cerâmicas, é mais importante ainda a gente ter a noção dessa profundidade, visto que o trabalho com cerâmicas, a gente vai ter que preparar o dente, mesmo que seja da forma minimamente invasiva, nós vamos ter que preparar esse dente. Então, nós temos que trabalhar juntamente com o ceramista uma tática para que o volume do dente seja adequado, o volume da restauração seja adequado, para que o trabalho fique todo harmônico no final. Então, a gente trabalha muito dessa forma, né? É uma forma um pouco didática, né? Da odontologia, visto que é uma odontologia baseada em gesso e em cera, odontologia clássica. Então, a gente, através desses planejamentos, né, observa a questão do volume que a gente vai ter, do volume que a gente está adquirindo no planejamento, só que nós vamos ter que testar tudo isso. E como é que nós vamos testar tudo isso? Nós vamos que levar o que a gente planejou para a boca do paciente para poder fazer o teste harmônico, para saber se isso foi viável, se esse planejamento ele é viável. Então, eu utilizo sempre silicone de reação por adição, adoro o Express XT, né? Um material fantástico de excelente estabilidade dimensional, excelente forma de trabalho, onde a gente tem que pegar as duas massas do catalisador e da base e manipular ao máximo para que a gente tenha uma consistência e uma coloração única. E desta forma ela está pronta para o trabalho. Abraçamos a face vestibular com um pouco desse silicone manipulado, geralmente uma porção de cada é suficiente, dependendo do tamanho da boca. E aí a gente abraça primeiro a face vestibular, pressiona e reverte um pouco para a oclusal dos posteriores e para a palatina dos anteriores, visto que o que a gente quer é uma maior adaptação possível desse material. Associado a isso, a gente vai ter que ter uma utilização de um refinamento dessa moldagem. Ah, mas eu já vi técnicas que têm essa possibilidade de fazer apenas com pesado. Sim, só que eu quero um pouco mais de refinamento, um pouco mais de detalhe. Como é que eu faço? A gente reembasa com um material fluido. Esse material fluido também de silicone por adição. A gente leva esse material fluido até a área onde houve a cópia desse enceramento. E aí, esse silicone fluido, ele é distribuído por todas as formas dos dentes. Em seguida, a gente leva de volta ao enceramento e vai ter copiado toda a estrutura superficial que nós vamos utilizar. Então, a partir dessa fase toda que a gente fez, né, de enceramento do diagnóstico, em seguida, a cópia desse enceramento, nós vamos levar para a boca. E o que vai acontecer? Já que nós criamos um pouco de volume com o enceramento sobre os dentes que nós estávamos trabalhando, a resina bisacrílica ela vai preencher aquele volume, a superfície dos dentes, baseada no volume que a gente acrescentou no enceramento do diagnóstico. Então, ó, com a resina bisacrílica, nós vamos observar, nós vamos colocar essa resina lá na superfície que nós trabalhamos dos dentes. Em seguida, nós vamos fazer uma prova desse material. Então, na hora que nós formos encaixar o guia que nós fizemos com silicone, com o Express XT, sobre os dentes da paciente, a gente vai ter aquele espaço da cera que a gente sobrepôs ao modelo normal, a gente tem esse resultado aqui, tá? Um resultado harmônico. E aí, eu cheguei a uma conclusão nesse resultado como um ponto de equilíbrio facial pelo seguinte: quando eu fiz e planejei essa atividade com essa paciente,
Eu, logicamente, imaginava que isso ia acontecer, por quê? Porque eu planejei para isso, mas vejamos que as N faces direita e esquerda estão praticamente com o mesmo sorriso e o lado direito e esquerdo, no que diz respeito à modificação da anatomia, né? Está aqui o lado direito, onde a paciente tem o lado direito e esquerdo normal dela. Aqui as hemifaces direitas e aqui as hemifaces esquerdas sobrepostas. Então, desta forma, a gente tem uma possibilidade de harmonizar os lados baseado em um planejamento utilizando cera, resina bisacrílica e silicone de adição. Então, essa tática, né, de se fazer o planejamento para a transformação do sorriso, ela é praticamente diária para os reabilitadores. Então, dessa forma, a gente consegue resultados de forma bastante positiva, mesmo sendo dentes já volumosos, mas a paciente queria a harmonização do sorriso, né? E assim a gente conseguiu com um planejamento baseado em enceramento, baseado em acréscimo de volume, melhoria do contorno, melhoria da cor, que era o que ela também queria, e dessa forma a gente conseguiu realizar um trabalho que foi apenas planejado, mas ainda será executado para esta semana ainda, inclusive. Tá? Então, eu queria agradecer a 3M por essa oportunidade de participar do evento Together, juntamente com nossos companheiros, por apoiar esse evento. E, como eu sempre digo, né, trabalhar com a 3M é uma honra e, como eu já fiz essa montagem, né, a 3M, a gente se sente tão em casa que parece até que, né, esse apoio dessa união, né, parece que a 3M sempre é uma parceira de longa data, que a gente faz parte dessa família toda. Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, agradecer a audiência de vocês, agradecer a 3M, aos nossos companheiros do Together,